Olá, estamos novamente, mais uma vez, diante da nossa gravação de um vídeo do canal Guia dos Perplexos, que é o nosso canal do YouTube. Temos um grupo de amigos inscritos que eu fico feliz, me faz muito feliz. E temos tido visualizações principalmente sobre esta série Guia dos Perplexos. Temos tido bastante visualizações, o que parece significar que o assunto está interessante. Mas, primeiro de que tudo, eu queria pedir desculpas a vocês pelo último vídeo. Um dos dados que eu dei a vocês sobre a comunidade dos essênios, que é a Ordem de Melquisedeque, eu disse que tinha tirado, eu disse de memória, eu não tenho o livro, a Bíblia disse a verdade, me lembrou agora do autor, Sir Charles Marston, Edições Itatiaia, 1960. Vou falar mais tarde sobre ele, porque eu preparei um material primoroso, não é porque eu fiz, mas também não sou falso modesto. Então, o material sobre o sacerdócio de Jesus. Eu não sei como vocês encaram o assunto, mas Jesus, para fazer a oferta de seu próprio corpo a Deus Pai no sacrifício da cruz, ele tinha de ser sacerdote. Isto é crucial para os biblicistas. Bem, mas para aqueles que acreditam que Jesus Cristo é Deus, ele pode tudo. Contudo, como eu tenho primado nos meus trabalhos, no meu site, que é www.ictisnet.com.br, e nos meus demais trabalhos eu tenho tido o cuidado de unir fé e ciência. Eu sempre estou juntando as duas coisas e ali a memória falhou. Vocês perceberam que eu tive uma dificuldade de lembrar como era o nome do sacerdote, que dava a lista dos reis e sumos sacerdotes dos caldeus, né? E demorei a lembrar, e quando eu disse o nome, disse que era Beroso, que de fato existiu, foi um sacerdote caldeu, mas no caso daquele momento e naquele contexto, com o seu devido perdão, o nome não é Beroso, é Sancuniaton. Beroso é caldeu, babilônio, Sancuniaton é fenício. Ambos são historiadores antigos que nos deixaram preciosidades. E como eu perdi o livro A Bíblia Disse a Verdade, não pude consultar, não vou poder mostrar ele a vocês, mas é fácil qualquer pessoa conseguir encontrar. De qualquer maneira, então, leia-se Sancuniaton, onde eu disse Beroso. O resto, as informações são todas verdadeiras. Foi o Dr. Langdon, assiriologista, que achou este documento num escritório do Cairo, onde viveu Onias IV, último descendente consanguíneo da ordem de Melquisedeque. Daremos isso tudo a vocês, porque, primeiro, como eu disse a vocês, como a minha meta é unir ciência e religião, e todo bom biblicista é assim. Por exemplo, aqui nós temos um livro preciosíssimo, escrito por um ateu chamado Júlio Zévola. Ele era militante do Partido Comunista Italiano, repórter e ateu. Aqui nós vamos tirar dados
preciosos. Aqui nós temos um livro que é da ordem martinista, foi presente de um grande amigo, hoje meu irmão, e que dá uma das correntes religiosas da época de Jesus ou logo posterior. E ele pegou essa corrente religiosa, ele achou que essa corrente religiosa ajudaria os cristãos a encontrarem um Jesus mais verossímil, tanto na doutrina quanto na história, e escreveu aqui o Tratado da Reintegração dos Seres, né? Martinez de Pasquali. Aqui nós temos um livro ao qual nós sempre remetemos vocês, é uma preciosidade, o livro de Jota, graças a Deus traduziram para o português. São dois judeus, Harold Bloom e David Rosenberg, e eles se curvaram sobre o assunto, a parte da Bíblia onde está o Deus Javé, somente esta. A Bíblia está dividida em duas grandes tradições. Há muitas, mas essas duas avultam. E eu tive o trabalho de fazer a divisão, como eles aqui fizeram. Eles retiraram por computação da Bíblia todo o relato javista, da corrente javista, que se refere a Deus com o nome de Javé, ou ao Deus Javé, fica a critério de vocês considerar se é outro Deus ou se é outro nome para o mesmo Deus. Isso não vem alterar a minha tese, e eu tenho o prazer de ter aqui, eles são peritos na língua hebraica e aramaica, eles são peritos em cultura hebraica e eles são críticos em literatura. Então são nesses gigantes que eu me baseio. Portanto, se o que eu faço for considerado uma grande obra, é porque, como já se disse anteriormente, eu estou em pé sobre ombros de gigantes. Nada disso é a Bíblia. São comentaristas eruditos que falam sobre a Bíblia. São livros, digamos assim, numa linguagem teológica, profanos, científicos, né, que falam, que aclaram, procuram aclarar a Bíblia de um ponto de vista científico. Este aqui, Mircea Eliade, foi o criador de uma cadeira que não existia, chamada Religiões Comparadas e Mitologias Comparadas. Ele fez isto e terminou pegando, quer dizer, as universidades do mundo inteiro terminaram percebendo que o que ele trouxe, o que ele criou, o que ele inventou, aqui neste livro, Conhecimento Sagrado de Todas as Eras, ele tenta colocar os mitos de origem, como começou cada religião. Portanto, ele é um professor universitário, né? Ele na verdade, a ciência dele é cultura geral, mais especificamente sobre o homem, né? Cultura humanista, e através do conhecimento que ele tem sobre etnologia e antropologia, ele fundou essa ciência, né? Acho que na Universidade de Praga, se não me falta a memória, e mais tarde foi convidado a ir para os Estados Unidos para exercer o magistério nessa cadeira que muitas outras universidades criaram. Então, o biblicista, eu não me considero um biblicista, mas um pesquisador
que, baseado nas obras dos biblicistas, que são especialistas na Bíblia, eles descobrem muita coisa. E eu me baseio neles. Eu sou crente no sentido de que creio na Bíblia, sou religioso, católico, apostólico, romano, mas creio na Bíblia, mas não posso ocultar aqueles erros, aqueles problemas que ela causa. Por isso o Papa Francisco mandou uma equipe de especialistas fazer uma leitura crítica da Bíblia atual, que se chamará Bíblia 2022. Bíblia 2022, que será quando ele acha que o trabalho estará terminado, devido a esse sem número de incongruências, contradições, erros. E a gente, então, que tem uma visão geral da Bíblia, acha que o Papa Francisco tem toda a razão. Por quê? Porque os escritores da Bíblia, como eu disse a vocês, o primeiro escritor da Bíblia foi o escriba da corte do rei Salomão. Salomão, pegando a tradição javista, que o pai dele tinha confiscado de todos os povos conquistados, Davi conquistou as terras desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Não é pouca terra. Não sei se eu terei um mapa. Aqui tem o mapa da Palestina. Palestina, que agora os judeus decidiram tomar e mandar para fora o resto dos palestinos, os poucos palestinos que ainda restam. Então, acabei de saber, fiquei muito triste, porque é um ato de agressão, é um ato contra a humanidade, né? E ninguém faz nada, todo mundo sabe que está errado, mas ninguém faz nada. Aqui é Jerusalém, com o templo, na época de Jesus. Então, as terras que o rei Davi conquistou, eu acho que eu peguei no outro livro, mas são muitas, porque o reino de Davi foi considerado a realização da maior promessa de Javé. Davi era javista, ou seja, a primeira promessa era a conquista da Palestina. Na verdade, o texto diz: eu vos darei a Abraão, Isaque e Jacó. E não é Javé quem dá. Se vocês forem aos originais, e aí vai começar o assunto a ficar complexo. No original, o Deus de Abraão se chama El Shaddai. E uma mãozinha colocou Javé. Então, o Deus mais antigo do povo semita é El. Isso não se encontra a origem desse Deus, encontra-se derivações. Por exemplo, Assur, na Assíria, era na verdade o nome que os assírios deram a El, né? E outros, então, Ilu, na Babilônia, esse fica mais fácil perceber, que é o mesmo Alá dos árabes hoje, né? Mas então a grande questão que a gente não tem como não abordar é se são duas correntes tradicionais de povos diferentes que o rei Davi, nas suas conquistas do Nilo até a Mesopotâmia, até o rio Eufrates, Davi conseguiu conquistar muita terra, submeter muitos povos, e ele confiscou
a literatura desses povos e levou para o seu palácio, já na cidade de Jerusalém. Eu gostaria muito de encontrar aqui um mapa que mostrasse as terras conquistadas por Davi. Não é difícil, mas também eu vi, quando planejei o trabalho de hoje, eu vi esse mapa, mas agora não está visível. Então, é muita terra, é muita terra. Davi foi, assim, a primeira promessa, como eu disse, seria a Palestina, a segunda promessa seria exatamente essa que Davi cumpriu, né? Do grande rio Nilo até o Eufrates, Davi teria cumprido esta promessa. E a terceira promessa, velada, porque não aparece claramente, é feita a Jacó, e aí a gente vai ter mais cuidado, porque aí parece que há um nó, que nós vamos ter que desatar os nós da Bíblia. Eu sou um cristão consciente, eu creio na mensagem da Bíblia. Como disse a vocês, eu fui quase monge beneditino sob a tutela de Dom Odilon Moura durante 2 anos. Aprendi muito filosofia tomista, filosofia em geral e teologia, em cursos muito especiais ministrados por pessoas de grande sabedoria, inclusive ele. Então a minha fé é inabalável, mas durante 8 anos esta fé sofreu um abalo e eu tive que passar 8 anos buscando uma fé que substituísse a fé católica, da qual eu tinha enojado, e pelo fato da minha esposa Cristina disse para mim que estava passando por uma crise de fé, eu decidi que seria minha obrigação, já que segundo a minha religião o homem peca por pensamentos, atos e omissões. Então, como eu tenho esse conhecimento, por ter sido quase diácono beneditino, eu saí na semana em que eu receberia, né, a ordenação como diácono beneditino, né, foi, infelizmente ou felizmente, Deus me mostrou outros caminhos, e eu queria, sobretudo, o primeiro objetivo dessa gravação é ela. Eu decidi voltar a fazer a minha caminhada, refazer a minha caminhada, mas de uma maneira minuciosa e também compreensível, né? Ela não nos envergonha dizer, ela não é uma pessoa letrada, como vocês já viram. Mas acontece que a primeira bem-aventurança diz, bem-aventurados os simples, porque para Jesus, pobres em espírito, a expressão aramaica equivale ao simples. Bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Então, se o reino dos céus é dos simples, ela está mais próxima do que eu. Em todo caso, ele deu outras portas, são 8 bem-aventuranças, 8 portas para entrarmos no reino dele. Então, minha fé em Jesus sempre permaneceu, mas minha fé na Igreja Católica anulou-se. Eu queria encontrar uma nova igreja, onde eu pudesse praticar a minha fé. E foi nesses 8 anos de estudos que eu me aprofundei em várias religiões, muitas religiões, e não foi só estudo teórico, não. Eu fui a terreiro de Umbanda, eu fui a terreiro de Candomblé, eu frequentei centro espírita de mesa, né? Eu conversei com um budista, não era shivaísta, não, porque tem correntes, né? Dentro do budismo tem correntes. Vaishnava, agora a palavra veio à mente.
Vaishnava. A corrente budista que ele seguia chamava-se Vaishnava. E ele me esclareceu muito sobre o budismo, né? O Zen budismo considera Buda Deus, mas Buda nunca se afirmou Deus, aliás, nunca falou em Deus. Então, não seria uma religião, porque a primeira coisa que uma religião necessita é de um Deus, e Buda jamais falou em Deus. Então, seria uma doutrina, uma filosofia doutrinária ou uma doutrina filosófica. Mas, o que é que aconteceu nesses 8 anos? Eu desmontei a Bíblia. Desmontei como uma criança desmonta um quebra-cabeças peça por peça e depois remontei. Porque eu não encontrei outra religião que pudesse se ligar a Jesus. E para mim Jesus não era, a referência. E depois de toda a minha pesquisa, ele continua sendo a referência. Então, hoje eu não digo eu creio em Jesus Cristo. Eu creio e sei. Porque toda a minha inteligência, todo o meu conhecimento, se eu posso dizer, a sabedoria adquirida, não mexeu com ele nem 1 milímetro do lugar que ele ocupava no meu coração, e ocupa um espaço cada vez maior. E eu tive que voltar à fé católica, porque, como eu disse, Jonathan Matias faz um vídeo notável, que eu recomendo na internet. Eu respeito muito e uso os vídeos dele como material de pesquisa para os meus. E ali ele mostra a origem da Igreja Católica de uma forma belíssima, um trabalho muito bem feito. Adorei Jonathan e lhe dou os parabéns e agradeço por ter colocado à nossa disposição o seu esforço e o seu trabalho. Não concordo apenas que você para nos apóstolos, e eu acho que os apóstolos já são a igreja de Jesus Cristo. Então não podemos imaginar os apóstolos como não sendo uma comunidade. Se eles são uma comunidade, Jesus, que é o líder dessa comunidade, e se eles aceitam Jesus como seu Deus, fica claro isso nos evangelhos, eles consideram Jesus o Filho de Deus, eles consideram Jesus o sumo sacerdote, como a carta aos Hebreus vai dizer, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, Jonathan, eu pediria que você refletisse que Jesus é o princípio e Jesus já, com os 12 apóstolos, já constitui a igreja, a célula inicial. Então, não posso dizer, os apóstolos são o fundamento, a estrutura sobre a qual Paulo diz, eu, como cuidadoso construtor, edifiquei. Mas são os 12. Então, se você quiser aceitar essa minha pequena contribuição, Jesus é o sacerdote, é o líder, é Deus. Os apóstolos o reconhecem como o Filho de Deus, o único unigênito de Deus, e ali nós já temos a igreja cristã. Portanto, Jesus e os seus discípulos já são a célula inicial, que vai se ampliar. Bem, eu peço neste momento a vocês e a Cris muita atenção, já estamos a 23 minutos, mas eu tinha que dizer tudo isto, porque a obra que eu me propus no vídeo anterior é muito difícil. Eu levei 2 anos para sair desse nó, desamarrar, porque eu não fiz feito lá o rei, que o nó górdio foi César, parece que ninguém conseguia desatar, e ele chegou, tirou a espada e cortou, pronto. Não, mas cortar não é desatar o nó. Nós temos que desatar o nó. E a Bíblia tem muitos nós que o padre Frederico Dattler, de quem aqui eu sou devedor em 2 obras que eu consulto muito frequentemente, esta é a minha leitura preferida dele, a Carta aos Hebreus. Não se sabe quem é o autor da Carta aos Hebreus, mas é uma das melhores edições. E aqui
o léxico bíblico litúrgico, onde ele explica palavras, por exemplo, sacerdócio, sacerdote, missa, palavras que se referem à religião. Então ele é um sacerdote muito respeitado porque ele é idôneo e ele é isento. Ele é capaz de reconhecer, por exemplo, como eu estou dizendo a vocês, que a Bíblia traz verdadeiros absurdos. E aqui está um. Vamos começar a desconstruir a Bíblia, né, para poder chegar a um ponto. Jesus é o início do cristianismo, ele viveu como judeu, nasceu judeu, né, fez a Bar Mitzvah, a iniciação religiosa judaica no templo, com 12 anos de idade. Depois ele, com 28 anos, que era quando o costume permitia ao homem adulto falar em público, o profeta Daniel quebrou esse preceito quando levavam uma jovem para ser apedrejada por adultério. Essa jovem se chama Susana, e na Bíblia da Cris não tem essa história, que é muito linda, porque Lutero achou que era uma fantasia, e Lutero, como ele detestava tudo que o Papa adotou, então ele, ao invés de adotar a Septuaginta, a tradução dos 70, que é a que nós católicos adotamos, porque os apóstolos que sabiam ler, como Paulo de Tarso, João, Mateus, adotavam, e os diáconos posteriormente, Filipe também. Então, a Bíblia católica é a tradução da tradução dos 70, da Septuaginta, que é a primeira vez que se colocou em outro idioma a Bíblia judaica, que eles chamam de Tanakh. Tá de Torá, Na de Nebiim e Cá de Ketubim. Torá, Nebiim, Ketubim, ou seja, a lei de Moisés, Torá, Nebiim, os profetas, e Ketubim, os escritos. Na verdade, são os livros históricos e sapienciais. Então, Lutero rejeitou a Septuaginta e passou a usar a Tanakh. A Septuaginta foi traduzida do hebraico para o grego, para que um dos generais de Alexandre da Macedônia, Ptolomeu, que era faraó do Egito, ele tomou posse do Egito depois que Alexandre morreu. Então esse faraó se converteu ao judaísmo e mandou muitos presentes para o Templo de Jerusalém e disse que gostaria muito de ler a religião que ele abraçou como sendo a verdadeira. O cristianismo não existia ainda, viu? 200 anos antes de Cristo. E então 70 sábios, segundo a tradição judaica, foram enviados para o Egito para poder traduzir, acomodados dentro do palácio de Ptolomeu, para traduzir a Bíblia hebraica, a Tanakh, para o grego, a fim de que Ptolomeu pudesse ficar com essa tradução e ler. Portanto, a primeira tradução da Bíblia hebraica. E eles incluíram os livros que Lutero posteriormente recusou, porque os judeus, 200 anos depois de Cristo, olha, a Septuaginta foi escrita 200 anos antes de Cristo, por 70 sábios judeus. E a Tanakh foi escrita pelos judeus que já conheciam Jesus Cristo e que queriam, segundo o judaísmo e Bernard Casper, fazer uma cerca em torno da Torá, ou seja, impedir que a heresia cristã encontrasse apoio na Bíblia, na Antiga Aliança. Então eles já tinham aí uma questão, uma pendenga, o que a Septuaginta não tem. Então a Septuaginta é feita absolutamente isenta, não abriga, não há nenhum motivo
político, religioso, nenhuma hostilidade. Os 70 anciãos que vão para o palácio de Ptolomeu para traduzir a Tanakh para o grego, eles vão de coração aberto e apenas com a graça de Deus. Já os judeus que traduziram, que organizaram melhor, porque foi em hebraico, então eles consideraram, a princípio, foi Esdras, né, que passa por ser um santo. A Bíblia hebraica tem um livro dedicado a ele. Então aqui eu tenho a Bíblia das Paulinas, que é a minha Bíblia preferida. E aqui tem um capítulo dedicado a Esdras. Ela tem uma facilidade, porque ela tem aqui na lombada, tá vendo? Você olha e vê quem é que você quer. Então, olhando aqui, de lado aqui, Provérbio, Eclesiastes, Judite, Macabeus, Salmos, Crônicas, Rei, Juízes, Ruth, Jeremias, Baraque, Ezequiel, Daniel, Miqueias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Tem um papel aqui que eu pus para marcar. Cânticos, Deuteronômio, Zezé. Ué, onde é que se escondeu o malandro? Primeira, segunda de Samuel, Crônicas, Esdras, está aqui. Está aqui, portanto, o livro de Esdras. Para mim, este cidadão foi um patife. E quando nós falarmos a respeito, primeiro porque ele fundou o sionismo. O sionismo não existia como existe hoje, ou seja, a globalização. Não posso desligar o presente do passado nem do futuro. Então, o sionismo que existe hoje é o maior partido do mundo e o mais rico. Ele faz o que quer. Agora mandou a ordem do Partido Sionista Mundial e do seu atual presidente, que normalmente é Lord Rothschild, no caso atualmente Lord Nathaniel, barão de Rothschild, foi tomarem a Palestina toda. Até então, um pedacinho ainda era deixado para os palestinos remanescentes, os heróis, que eles chamavam de terroristas, porque defendiam que era deles. Agora eu recebi a notícia pela Havas de que eles se outorgaram o direito de administrar toda a Palestina. Vão colocar Jerusalém como capital, né, e não Tel Aviv, e vão reconstruir o templo e fazer o que eles quiserem, porque todo mundo sabe que é injusto, mas ninguém tem poder para fazer nada. Porque o barão de Rothschild, ele tem 1 trilhão e 500 bilhões da fortuna pessoal da família, e ele administra 300 bilhões de dólares dos grandes ricos do mundo, que todos confiam o seu dinheiro a ele, porque ele é um gênio em finanças. Então, Esdras foi o fundador. Então, existia uma expressão, filhos de Sião, filha de Sião, que se referia a Jerusalém. Quer dizer, o Monte Sião foi, já desde os tempos de Davi, né, muito louvado, sempre teve um carinho especial, vamos dizer. Mas não havia essa ideologia que Esdras criou e que hoje é responsável pela nova ordem mundial. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós temos que colocar Jesus no centro. Por isso eu disse, essas palestras só interessam aos cristãos ou aos não cristãos que quiserem ser cultos, que quiserem cultura. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é sacerdote, Jesus Cristo é profeta. Rei, sacerdote e profeta. E é o Filho de Deus único. Então,
a Bíblia tem muitos problemas para que a gente prove isto, porque a corrente javista foi mandada ser organizada por Salomão por volta do ano 960. E aí, deixado tudo pronto pelo rei Davi, seu pai, o plano, a planta do palácio do rei e do templo, e Salomão chamou Hiram de Tiro, e juntamente com o rei de Tiro, que também se chamava Hirão, foi construído o grande templo de Jerusalém, que dizem que era a oitava maravilha do mundo antigo. Mais tarde, ainda Salomão, que mandou escrever a tradição javista, que já disse em outro vídeo, era para ser simplesmente uma epopeia, não pretendia ser um livro religioso. Era a tradição de vários povos. E que o escriba da corte reuniu para ser uma epopeia que engrandecesse, enaltecesse o rei Davi. Davi é o herói, mas o verdadeiro herói que torna Davi aquele que ele é, porque Davi é um vassalo fiel dele, é Javé. Por isso chama-se a corrente javista, vem de Javé. Mas Salomão faz uma bacanal, né? Já dissemos também antes. Ele autoriza que a rainha de Sabá faça uma festa na lua nova ou cheia a Istar, que é um culto cananeu, que era comum na Babilônia. Naquela época os ritos de fertilidade eram comuns, os profetas judeus não deixavam que isso entrasse no povo de Israel, mas era muito comum, e ela veio da Etiópia para poder visitar Salomão, mas acontece que ocorreu uma lua cheia ou uma lua nova, e aí era hora de prestar honras a Istar. E essas honras eram danças, comidas, bebidas e, no final das contas, uma cópula. Era uma orgia. E aí ela pediu a Salomão que fosse o par dela, porque já que ela era rainha, tinha que ter um par condigno, que seria ele. Ele que conhecia os mistérios de Istar, através da sua amizade com os fenícios de Tiro, o rei de Tiro e o arquiteto Hiram Abife. Ele conhecia, para ele era fácil participar, mas ele sabia o que era, e que era proibido pelo javismo no qual ele tinha sido iniciado, criado por Moisés, quer dizer, sistematizado por Moisés. Nós vamos ver isto. Então, o javismo não era a religião de Abraão nem de Isaac. Provavelmente quem se converteu a Javé foi Jacó. Nós vamos enfrentar isso, né? E vamos enfrentar com toda a galhardia, né? Como El Cid enfrentou os muçulmanos, né? Lá em Granada e naqueles campos de batalha para mandar os muçulmanos maometanos de volta para a Arábia. El Cid, Diogo Dias de Bivar, era um personagem real e que se tornou lendário devido à coragem dele e à fidelidade ao rei, porque ele nunca se proclamou rei, embora todos os vassalos e os exércitos o considerassem o verdadeiro rei. Mas ele era fiel àquilo que um vassalo prestava. O rei deixava as mãos assim. El Cid viveu por volta do ano 700, mais ou menos 760. Então, o rei sentava no trono, colocava as duas mãos assim. O vassalo, no caso, Diogo Dias de Bivar, ajoelhava-se diante do trono do rei e colocava as mãos dele assim, e o rei colocava as duas mãos dele sobre as duas mãos. Pode botar suas duas mãos aqui, meu amor. Aqui perto das minhas. Quer dizer, era assim.
aqui era a mão do vassalo, e o rei colocava as mãos assim, dizendo, portanto, simbolicamente, que as ações do vassalo, simbolizadas pelas mãos, estavam protegidas e totalmente dependentes das ações dele. Isso era feito simbolicamente, isso era a cavalaria, que foi uma organização da Igreja Católica que o mundo todo considera uma das coisas mais notáveis, né, da Idade das Trevas, que muita gente diz que a Igreja Católica criou a Idade das Trevas, a Idade Média. Então vamos enfrentar tudo de modo correto. Vou ter que fazer como Louis Pasteur, mas ele disse: quando fecho a porta do confessionário, abro a porta do laboratório. Ou seja, quando eu ajo como médico, eu me esqueço que sou cristão. E quando abro a porta do confessionário, eu fecho a porta do laboratório. Quer dizer, quando eu vou praticar um rito cristão, eu esqueço que sou médico. Eu não vou poder fazer isso porque eu não vou me fragmentar, né? Eu sou um indivíduo, ou seja, eu não me divido. Eu sou um só. Marlanfe, professor Marlanfe, eu sou um só, com as minhas qualidades e as minhas virtudes, se eu as tenho. Então, vamos apenas mostrar para vocês. A ideia é mostrar que Jesus é Deus, que podia fazer o que ele fez, não foi reformular o javismo, a religião que Moisés deixou. Ele aboliu, ele deu fim, porque ele criou um novo sacerdócio, um novo sacrifício e um novo culto. Então, o sacerdócio que era aaronítico ou levítico, ele substituiu pelo sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O culto, que era imolar animais, pombinhos, codornizes e rolinhas, né, eram sangrentos, bois, nós vamos ver tudo isso. Esses sacrifícios sangrentos, a ordem de Melquisedeque não fazia. E Jesus, como a ordem de Melquisedeque se liga muito a ele, e esse vai ser o ponto mais difícil de esclarecer, porque é uma verdadeira conspiração para esconder a ordem de Melquisedeque. Nós vamos mostrar a vocês o que nós descobrimos sobre elas e dizer a vocês que o Salmo 110 diz a respeito de Jesus: Tu és sacerdote para sempre, sacerdos in aeternum, segundo a ordem de Melquisedeque. E cada padre católico que é ordenado, esta palavra é dita. E quando nós somos batizados, estamos seguindo o que João Batista fez, que ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque, e era ao mesmo tempo também levita, e tudo que ele fazia, porque a ordem de Melquisedeque, todo membro era um sacerdote. Então eles batizavam todos os novos membros, porque era um povo santo, povo eleito, um povo escolhido por Deus para ser um reino de sacerdotes. E João Batista vai desempenhar um papel muito importante como Rabi Sadek, como mestre de justiça da ordem de Melquisedeque, mas há uma verdadeira conspiração para não mencionar a ordem de Melquisedeque. Como Esdras que é o patife, eu acredito que ele traçou na Babilônia, né, no que eu vou mostrar a vocês, a grande assembleia que ele convocou, os judeus mais ricos, mais poderosos e mais inteligentes do mundo, como Ciro deu aos judeus da Babilônia a liberdade, ele convocou na Babilônia esses judeus, os mais ricos, os mais inteligentes e os mais poderosos do mundo, e aí ele organizou a grande assembleia, onde ele traçou diretrizes para o sionismo,
que só ressuscitou graças ao Theodor Herzl, tendo por trás o Barão de Rothschild, lá em 1640, 1680. Rothschild está sempre por trás de tudo, mas a ponta de lança dele era Theodor Herzl, o herói dos israelenses, né? Ele tem um túmulo que todo mundo que vai visitar Jerusalém é obrigado a colocar flores no túmulo dele. E para mim ele é um canalha. Desculpem dizer assim abertamente, mas ele é um canalha, porque o que ele fez eu vou dizer detalhadamente. 430 anos antes de Cristo esse canalha viveu. Vocês não imaginam o que nós estamos vivendo por causa do que ele planejou com este grande conselho que Bernard Casper, no livro dele, Biblioteca Judaica Resumida, ele fala a respeito, e para os judeus, eles são um herói. Mas para o homem inteligente e culto, que analisa o que ele fez, as consequências do que ele fez, e o que nós estamos vivendo hoje, tudo isto é devido a um planejamento de Esdras. Vamos detalhar, mas neste vídeo não é este o assunto que eu quero tratar, então vamos falar do canalha na hora própria. Neste momento eu quero falar da origem do cristianismo. Que me perdoe o meu queridíssimo amigo e professor Jonathan Matias, foi na Santa Ceia, na última ceia, Jesus ali fundou o cristianismo, rompeu com o judaísmo. Já dissemos isso em vídeos anteriores, mas estamos preparando vocês, porque o que eu vou dizer vai ser assim, estrondosamente escandaloso para quem tem pouco conhecimento. E para quem tem muito conhecimento, vai talvez ficar confuso, porque o sacerdócio de Jesus, ele exerceu na Santa Ceia. Jesus já era sacerdote. Jesus exerceu o poder divino de modificar a ordem da ceia judaica no Seder, né? Mas isso também Josias modificou o que Moisés tinha deixado. Josias era rei. E um dos grandes mestres do judaísmo, que foi presidente do Sinédrio, chamado Hillel, que foi avô de Gamaliel, que foi mestre de Paulo de Tarso, o nosso São Paulo. Então, Hillel também modificou, voltando a Moisés. Então, a modificação talvez não fosse assim algo tão difícil, porque Josias modificou o que Moisés tinha deixado e Hillel modificou o que Josias tinha deixado, voltando, restaurando o costume como Moisés tinha promulgado. Mas acontece que a modificação que Jesus fez no terceiro cálice, na terceira taça, tornou-se a Páscoa cristã. Então ele rompeu com o judaísmo, aboliu a Páscoa judaica e instituiu a Páscoa cristã com as palavras: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. Isso ele fez na sexta-feira, né, entre as 9 horas e o meio-dia, quando ele morreu na cruz, e depois, tomando o pão, partiu, deu graças e disse: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo que será dado por vós. Fazei isto in anamnesis moi, em minha memória. Mas essa palavra memória, que foi mantida do Seder judaico, porque para Moisés a Páscoa era um memorial, mas o ato, a Páscoa cristã, o que Jesus fez ali, que terminou abolindo tudo, eram 3 cálices, eram 4 cálices, Jesus resumiu tudo em um único cálice e um único pão. E é isso que o padre anglicano, luterano,
grego-ortodoxo, católico, parece que tem outra igreja. Assinaram um pacto em 66 ou 68, chamado Igrejas Irmãs. Eu vou pegar esse documento e vou mostrar a vocês. Essas 5 igrejas celebram a Páscoa cristã do mesmo jeito, com o cálice de vinho e com o pão. Então, ali, naquele momento, Jesus anulou, aboliu a lei de Moisés, aboliu o sacrifício do templo. Por quê? Porque ele disse que o corpo dele seria o sacrifício no dia seguinte, e foi cravado na cruz. O único sacrifício, como diz a carta aos Hebreus, ofereceu-se de uma vez por todas, para sempre. Então, não há repetição desse sacrifício. Foi um só, de uma vez por todas. Então, não há repetição das missas, porque a missa é a atualização do sacrifício do Calvário. Portanto, ele se atualiza na missa, ele não se repete. E não é um memorial, porque não é apenas para nos lembrar. Mas, bom, Jesus podia, porque Josias mudou a Páscoa, Hilel mudou a Páscoa, só que Jesus fez uma mudança muito grande, né? Acabaram-se os 4 cálices, ficou um único cálice, que no Seder era o terceiro, e este cálice ele fez uma bênção especial e um rito especial, dizendo que aquele cálice seria, os apóstolos dele deviam celebrar aquele cerimonial como sendo anamnesis moi, em minha memória. A expressão é infeliz. O Papa, já disse a vocês, Francisco, né, na missa de Corpus Christi, ele celebrou a missa e eu vi, e eu fiz uma análise da missa. Na homilia, ele diz que não é apenas a lembrança, mas que é um fato. Mas depois insiste o que é que aquele fato causa nas nossas memórias, nas nossas lembranças. A restauração do que é mal em nossa mente, né? Apagando o que é mal e trazendo o que é bom na nossa memória. De qualquer maneira, ele termina privilegiando a palavra memória e memorial, o que eu achei, de certa forma, um malabarismo. Então, nós somos livres, com a graça de Deus, só obedecemos à Trindade Santa e Altíssima e a Jesus Cristo, seu único Filho, e nos oferecemos a eles pelas mãos de Maria, né? Ad Iesum per Mariam, a Jesus por Maria, né? Que tudo seja dado a Jesus, ao Sagrado Coração de Jesus, pelo coração imaculado de Maria. Mas eu vou escandalizar todos os cristãos. Os que souberem pouco vão ficar estonteados, e os que souberem muito vão ficar confusos. Mas o meu compromisso é com a verdade, porque aquele que eu sigo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E acrescentou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vim para que vós tenhais vida, e vida em plenitude. E ele, a verdade, é a vida em plenitude. Portanto, estou apenas anunciando a dificuldade que vocês vão enfrentar. Eu não quero chegar a 60 minutos, a 1 hora. Então, esse vídeo é apenas um alerta. Preparem-se para o que vai vir, porque, como se diz na gíria, eu vou chutar o pau da barraca e desvendar toda a verdade. Eu já estou com todo o material aqui, né? Então, poderia fazer isto agora. Vamos nos concentrar na Santa Ceia e vamos nos concentrar não mais no fato que Jesus é Deus. Isso nós faremos uma palestra só para isto, para provar que Jesus é Deus. E aqui o que nós vamos fazer é desmontar a Bíblia
para poder mostrar que Jesus aboliu a antiga aliança e, como está em Jeremias, eis o cálice da nova e eterna aliança. Portanto, é uma nova aliança. E se há algo novo, o que é velho foi desgastado, está antigo, está fora de uso. E aí ele aboliu o sacrifício dos animais, oferecendo-se a ele mesmo como sacrifício, aboliu o sacrifício aaronita ou levítico, que era privativo da tribo de Levi, né? Vamos dizer, como foi e quando que ele foi sagrado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e todos os apóstolos ele consagrou a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas a carta aos Hebreus não diz que ele é sacerdote, diz que ele é sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote no céu, oficiando por nós. Então, primeiro ele se tornou sacerdote da ordem de Melquisedeque. Depois, isso chamado pelos homens, porque ele queria ser sacerdote para fazer tudo direitinho. Porque para fazer tudo certinho o que ele ia fazer, ele tinha que ter o sacerdócio. Mas ele não era da ordem de Levi, ele não era da tribo de Arão, dos levitas. Então, tinha um outro sacerdócio legítimo, que Davi tinha legitimado vários clãs sacerdotais para prestarem serviço no templo, já disse isto, porque ia necessitar de muitos homens, e ele pegou aqueles sacerdotes, aqueles clãs da própria Palestina, né, da própria Canaã, que tinham absorvido, porque eles instruíam, os sacerdotes judeus, os escribas, instruíam os prosélitos, os convertidos ao judaísmo, e os chefes dos clãs sacerdotais, que Davi achou que estavam preparados para serem, para fazerem o serviço do templo, exercerem o serviço no templo que ia ser construído em Jerusalém. Ele legitimou esses sacerdotes. Um dos clãs era chamado Jebuseus, e o sumo sacerdote dos Jebuseus se chamava sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aparece na Bíblia apenas 2 vezes. E fora da Bíblia aparece muitas vezes. E nós vamos então dizer agora, nesse e nos próximos vídeos, que vai ser uma pancada. Vai ser um soco, como eu como boxer aprendi boxe, um uppercut no queixo, de baixo para cima, porque eu vou desvelar uma conspiração feita por Esdras no ano 430 na Babilônia, que os judeus chamam a Grande Assembleia, para colocar uma cerca ao redor da Torá, para os judeus não cederem a nenhuma heresia, a nenhuma ideia estrangeira, e Jesus Cristo sabia que o judaísmo teria que ceder, porque a antiga aliança vigorou até Jesus, mas muitos profetas falaram: naqueles dias eu concluirei com Israel uma nova aliança, um novo pacto. Isto foi concluído através de Jesus. Assim como a antiga aliança foi feita através de Moisés, a nova foi feita através de Jesus. Mas Jesus tinha que ser Deus, Rei, profeta e sacerdote. Nós vamos abordar primeiro Jesus como sacerdote, porque isso vai diretamente para a oferta dele do próprio corpo na cruz, na sexta-feira da paixão, quando ele expirou ao meio-dia, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, meu El, por que me abandonaste? Ele estava chamando por El, que era o sacerdote da ordem, que era o Deus da ordem de Melquisedeque. El Elyon, e não Javé. Muito obrigado. Preparem-se para o que está para vir. Eu vou tentar fazer tudo
muito miudinho, muito mastigado, e já vamos para 1 hora. E para não dar trabalho a vocês, mesmo assim, acho que será muito difícil deglutirem o que vai vir. Deem o seu like, o seu dislike, comentem, e isto é apenas um alerta para o que vocês vão enfrentar à frente. Muito obrigado e inscrevam-se no canal.